Podcast O Novo Hunter. Oferecimento Camargo Química, Epson do Brasil. Patrocínio Rádio 90 FM, Polygen e Audi Center Blumenau. Apoio Casa Design, Spirit Energia e Prodaux. Olá, eu sou Roberto Vilela e você está no podcast Novo Hunter. Podcast Novo Hunter, 2 anos já de história e a gente sempre trazendo para a nossa conversa, eu e DJ Castro aqui na nossa mesa, profissionais que fazem a diferença nos seus mercados. Hoje, mais uma vez, a gente está no stand da Epson do Brasil, na Febratex, gravando com convidados especiais que foram eleitos pela Epson. É isso, DJ? É isso. Hoje a gente vai conversar com o Thiago, da Thiago Silk, de Belo Horizonte, né, Thiago? Isso, Belo Horizonte, Minas Gerais. falar de estamparia, falar dessa área que está mudando tanto a tecnologia, né? Sim. Thiago, obrigado por vir conversar com a gente. Obrigado pelo convite. Imagina. Tiago, a gente sempre começa o nosso bate-papo pedindo, né, solicitando para o nosso entrevistado que ele conte um pouco da sua história, até porque vão ter pessoas aqui provavelmente conhecidas suas assistindo, mas Sim. outras que nem conhecem o Tiago, né? Então conta um pouquinho da história, quem é o Tiago, o que o Tiago faz e aproveita e já conta para a gente também o que é Thiago Silk faz, atua, qual é o mercado dela, se ela atende realmente só Minas Gerais, Belo Horizonte, ou se ela expande um pouco mais. Conta um pouco para a gente. Então, a empresa Thiago Silk começou com um projeto familiar. Eu comecei com a minha mãe, né, já adolescente, isso foi em 2004, então já tem 20 anos. Então, eu comecei a aprender com ela, ter experiência com a minha mãe, com a família, e resolvi dar seguimento em carreira solo no futuro. Aham. Eu comecei a trabalhar por conta própria, a minha empresa atual, em 2012. Tá. Então já tem 12 anos que eu estou no mercado. E tudo começou bem pequeno, numa garagem que eu aluguei de 30 metros quadrados. Era só eu, era o vendedor, eu era o silcador, era tudo, Fazia tudo. tudo. E na época fazia somente silk, né? Essa Certo. tecnologia de sublimação não era tão Difundida, né? difundida Já assim. tinha, né, em 2012, mas não era um negócio tão latente, né? E com o tempo eu fui conseguindo ir crescendo aos poucos. 3 meses depois eu já consegui uma sala no Barro Preto, de 40 metros quadrados. Aí já fiquei numa localização mais privilegiada. Perfeito. Fechei algumas parcerias e de 2 em 2 anos eu fui conseguindo crescer gradativamente até conseguir chegar como é que eu te falo? No ponto que estamos de ter uma estrutura bem grande, com a loja de hoje de 420 metros, já estando ampliando já, sabe? Aham. E em 2017 eu iniciei no ramo da sublimação. Legal. Aí eu fui trazendo tecnologias para poder agilizar o processo, tanto no perfil do digital, né? Certo. Que sempre foi o artesanal, silk, tinta, tela, sempre um trabalho bem complexo de fazer, com mão de obra bem limitada, né? Sim. E Aí, exigindo muita mão de obra também. exigindo muita mão de obra. Aí apareceu a primeira oportunidade que eu comprei uma impressora de 1,10 m e iniciei o processo, uma prensa também, uma prensa aquelas de gaveta, Sei. sabe? E ali eu fiquei por uns 2 anos trabalhando com sublimação, aí eu fui trocando as máquinas, peguei uma de 1,60 m e em 2019 eu já consegui comprar uma calandra. Aí já foi um passo importante, né? Sem dúvida. E Tempo da metragem toda, transferência, aí já é outra qualidade. pegada, né? Sim, sem dúvida. Aí foi bem interessante porque eu já troquei as impressoras também e com a calandra, com a agilidade da produção, eu consegui ser muito mais produtivo e está agregando no mercado de forma considerável, porque eu sou um terceirizador de serviços Certo. também, né? Além de fabricar o produto final, eu atendo várias empresas, confecções que não têm um maquinário ou não querem investir em maquinário e preferem terceirizar o serviço. Aí nessa parte que eu entro, eles mandam as peças, a gente imprime o papel, passa na calandra e entrega para o confeccionista terminar de fechar as peças. Resolve uma etapa importante do processo para eles, né? Exatamente, porque já vai mastigado. Eles têm um trabalho, na época era só cortar as peças e mandar. E a gente foi evoluindo, hoje a gente tem máquina de corte a laser. Então se tornou muito mais interessante, porque hoje o cliente manda a peça de tecido corrido. Hoje ele manda o tecido, né? O rolo de tecido para você, você Exatamente. imprime, transfere
corta para ele e ele costura. Exatamente. Então ele tem o trabalho hoje somente de mandar a modelagem pronta para a Sim. gente imprimir. A gente já imprime, calandra, corta, ele recebe de volta, ele só manda fechar e faz a entrega final para o cliente dele. Hoje você tem inclusive um software de encaixe para poder fazer esse corte mais otimizado dentro do tecido do cliente. Como é que funciona isso? Porque essa parte mesmo do corte a laser, a gente sabe que é algo que hoje o mercado busca muita otimização, né? De perder o mínimo possível do detalhe, né? Quando está verticalizado dentro da empresa do cliente, o corte, a gente olha que o corte é uma coisa que a maioria não gosta de terceirizar, justamente por essa questão. Então, é fundamental, né? Além da qualidade da impressão, da qualidade da transferência, quando você usa calandra, o teu corte ser o mais otimizado possível, porque senão as perdas acabam inviabilizando a parceria, né? Exatamente. No início veio muita dessas dúvidas de alguns clientes, porque será que eu vou gastar mais tecido? Será que vale a pena? Perfeito. E tal. E acabou que eu consegui fazer uma parceria bem boa com um parceiro nosso, que ele tem um software de montagem de... Legal, de encaixe, né? De encaixe. Encaixa as peças com a melhor... Exatamente. Então lá a gente limita lá a largura do tecido, um exemplo, 1,60 m. A gente coloca a quantidade que a gente precisa e o software faz o trabalho. É como se ele estivesse trabalhando para a gente. Legal. Né? Aí ele faz a montagem com o melhor aproveitamento possível, a gente já manda para impressão e faz o restante do processo. E quais segmentos que você atende hoje? Olha, hoje eu atendo o silk, menor quantidade, porque a gente entrou com a tecnologia de DTF têxtil. Ah, perfeito. E é uma tecnologia bem interessante, que foi um salto gigante para a gente. A gente iniciou ela bem no começo, na época da Copa do Mundo. Tá. Foi onde eu adquiri minha primeira DTF têxtil, e com isso ela ganhou tanta proporção que a quantidade de serviço de silk caiu drasticamente e o DTF subiu. Por quê? Hoje a mão de obra, e naquela época também já era muito difícil você ter de impressor de silk, né? Perfeito. Você capacitar uma pessoa para virar um profissional dessa área é muito demorado. E também não há tanto interesse do pessoal entrar mais nessa área, sabe? Perfeito. Entrou o digital, que hoje a gente imprime numa mídia, entrega para o cliente, ele tem o trabalho de capacitar uma pessoa para poder transferir para o tecido, que é um trabalho muito mais flexível, muito mais tranquilo. E veio para poder agregar bastante. Também a gente tem um serviço de sublimação, que é o nosso carro-chefe hoje, que é aquela parte que eu falei de terceirizar o serviço. A gente também já começou com DTF UV, que é aquele para brinde, para qualquer superfície rígida, que é bem interessante também, né? Dá para copo, caneca, caneta, display, qualquer superfície rígida é bem interessante. Por quê? Hoje na área de brindes, você pega, por exemplo, você tem que silcar, estampar um copo, é um processo meio burocrático, digamos assim, requer um pouco de experiência. Eu entrego para o cliente o quê? Agilidade no processo. Imprimo na mídia, entrego para a pessoa, ela tem um trabalho somente de posicionar e colar, está pronto. Então é aquele dinheiro que você faz rápido. Né? Então essa solução foi bem interessante. A gente também fabrica camisas personalizadas com sublimação, com DTF, que é o nosso... Esportiva ou profissional como um todo, assim? Esportiva e profissional, tanto para eventos quanto para jogos de futebol, atividade física e tudo. Sim, esse é um mercado bem grande, né? Bem grande. Da sublimação. Né? E a gente conseguiu agilizar bastante a nossa produção de camisetas com a máquina de corte a laser. Porque antes tinha que pegar, imprimir a arte um pouco maior para poder fazer a sangria, posicionar em cima. Então, a nossa capacidade de produção também aumentou muito. Com muito mais precisão, né? Com muito mais precisão, porque não tem como chegar na costura e falar o corte está torto. Porque é tudo digital, né? Laser. E fica bem interessante. Interessante que falando do silkscreen tradicional, ele está indo mais ou menos no caminho do filme, da revelação de filme, né? Que antigamente era a tecnologia que dominava, ainda existe, mas é muito usado como nicho, é uma coisa específica, Exatamente. Né? Então, né, continua tendo essa técnica mais complexa, demanda mais mão de obra, mas ao mesmo tempo outras tecnologias que tem no começo não tinham a mesma qualidade, mas já chegaram num patamar até de ultrapassar a qualidade, né? Não, com certeza. E hoje, com esse processo digital, a ideia é trazer solução para as confecções em geral. Sim. E para aqueles clientes que já compram direto com a gente,
é trazer agilidade no processo, porque ao invés de a gente pegar e pedir 30, 40 dias para entregar um projeto de camisetas, a gente pode pedir 10, 15 dias para poder estar entregando, né? Aí o tempo é vital, né, Thiago? E hoje esse mercado é tipo assim, é tudo para ontem, né? Exato. Você fala assim, eu tenho um evento para semana que vem. Pô, meu prazo é 10 dias e tal. Aí, como a gente tem todo o processo dentro da empresa, seja da parte de corte, costura e estampa, então a gente consegue agilizar bem o processo. E também para os confeccionistas, né? Que tipo, só precisa passar comigo pelo DTF ou pela sublimação. Como a gente não terceiriza nada, a gente faz tudo dentro da empresa, então a gente consegue ter uma agilidade bem interessante na empresa. Eu vi que você falou no início, quando você estava comentando um pouco do início da tua história, que com o crescimento, né, você uma loja maior. Então você tem uma operação de varejo também. Então não tem mais aonde você atende o B2B, ou seja, atende as indústrias, atende lá, seja para camisa esportiva, seja para fazer o processo da sublimação e tal. Mas quando você fala de loja, eu subentendi, né, quando a gente fala de silk e tudo mais, que você tem aquela possibilidade do cara vir ali e comprar alguma coisa no varejo, né? Então eu vou lá como pessoa física e posso comprar. O que é a tua operação de varejo hoje? Hoje a gente tem camisas de pronta entrega. Ah, tá, camisa.tech. Isso. Que aí você tem a costura, tal, entrega lá esportiva pro cara montar um time de futebol, temos lá a camiseta, é isso? Não na área de esportivos, mas na área de camisas lisas, um exemplo. Aí na sublimação é mais personalizados mesmo. Aí ele personaliza ele na hora na loja? Não exatamente na hora, porque a sublimação a gente faz ela a partir do corte, né? Ah, tá. A camisa pronta entrega, ela já está ali pronta, disponível. A gente tem a facilidade de rodar um DTF, que é a estampa do cliente, para um evento assim emergencial ou para uma coisa com agilidade maior. E a gente tem esse varejo para poder estar atendendo dessa forma. Legal. Porque a tua localização é num polo No polo da moda ali, que é no Barro Preto, né? Quem é de Belo Horizonte sabe que ali tem uma visibilidade bem interessante. Quando os clientes procuram algo do tipo de camisetas personalizadas, o primeiro lugar que vem à cabeça é o Barro Preto. Imagina, o cliente vai fazer uma ação no ponto de venda dele, né? Ele tem uma loja, vai fazer uma ação. Nós vamos fazer, sei lá, o dia de venda, tal, não sei o que. É nessa quinta-feira. Ele vai ali no Thiago, ele compra 7, 8, 10 camisetas personalizadas, colocando o nome da empresa, usando DTF e tal, né? E automaticamente ele tem aquele uniforme para aquele dia pontual. Exatamente. Então acaba sendo uma oportunidade interessante nesse sentido. Exatamente, porque nem todo mundo se planeja com antecedência, senão aparece coisas no Brasil, assim. Não acredito. É um pouco difícil. Cara, são coisas assim. Quando você fala de silk, eu acompanho o mercado têxtil já faz muitos anos, existia um momento que era muito forte, quando a gente falava da estamparia convencional, né, e do silk e tal, o uso de algumas técnicas combinadas. Né? Então o cara botava lá puff, floco, né, usava flocagem, né, para ficar lá com aquele efeito, glitter, né, alto relevo, glitter, colocava glitter, ficava lá tal. Como é que ficou essa questão? Ficou claro na sua fala, né, Thiago, que esse mercado vem perdendo força em detrimento de um digital. Eu tive em 2 Ítmas, em 2019, se não me falha a memória, e agora ano passado, 2023, e nessas Ítmas eu vi alguns equipamentos que combinavam, né, a técnica de estamparia, por exemplo, convencional com a digital. Inclusive, quando você pensava numa máquina carrossel, o cara tinha lá um braço que era digital, ou 2 braços digitais com alguns braços, vamos dizer assim, convencionais, aonde passava lá a pasta de estampar convencional. Existe isso hoje no teu negócio, essa combinação de tecnologias, onde eu vou lá para um floco, ou um glitter junto com um digital, ou não, uma coisa, outra coisa, outra coisa? Não existe, inclusive está acontecendo na empresa nessa semana. Que legal. É um projeto de uma faculdade, são aproximadamente 1.500 camisas. São camisas de sublimação total, porém tem uma estampa no peito e nas costas tem uma escrita. E eles fizeram questão que fosse no silk. Você viu? Porque fica ótimo a impressão de sublimação, digital e tudo, só que ela não tem toque. E eles queriam toque. Para destacar o escudo da faculdade, que é de Ciências Médicas, e atrás a escrita que é atlética, entendeu? Então acabou que ele já é um cliente nosso que trabalha com a gente já tem uns 3 anos, e ele sempre pede dessa maneira.
Eu acho que aí toque emborrachado, sabe? Aquele toque emborrachado. A fusão de tecnologias é bacana. Exatamente, ou seja, o Silk, na minha opinião, nunca vai acabar. Eu ia dizer exatamente isso. Tem coisas que só ele consegue fazer. Exatamente. Um exemplo, você vai pegar um projeto de escola para poder fazer um uniforme escolar. São roupas que batem na máquina todo dia. É verdade. Então, querendo ou não, a tecnologia de Silk, que é bem antiga já, mas ela é bem consolidada também já no mercado. Exato. O DTF veio para trazer agilidade no processo e serviços, tipo assim, a grande maioria do serviço é feito no DTF hoje, mas coisas mais específicas acaba sendo no Silk Screen mesmo. Que é uma tecnologia que, na minha opinião, nunca vai acabar, igual você falou. Sempre vai agregar o digital com o tradicional. E é bacana porque, até para quem está assistindo aqui o nosso episódio, fica bem claro que as tecnologias elas vêm, algumas sim substituem a outras, mas muitas vezes quando a gente consegue combinar duas técnicas, agrega valor para o consumidor final, para a empresa que compra e para quem produz, né? Porque quando a gente traz, existem tecnologias que são muito consolidadas. E quando o Thiago fala do Silk, de fato, né? Está aí no mercado há muito tempo. Exatamente. Já foi experimentado em todos os ambientes mais inóspitos imaginados. Né? A gente sabe que funciona. E tem vezes, dependendo do volume dessa combinação, é muito importante você ter um parceiro como a Thiago Silk, que traz essa opção, assim, cara, você quer ir nessa linha, vamos lá, você quer o digital, vamos aqui, se você quer, e aí entra também o conhecimento, né? Quanto mais conhecimento do profissional, melhor. Pelo que você nos disse, para mim, para o DJ aqui, para a audiência, hoje você está com uma estrutura bem robusta. Para quem começou numa garagem, né? Não faz tanto tempo, 30 metros quadrados e não faz tanto tempo, né? Pelo que você Em 2012. Então, 2012, nós estamos falando aí de 12 anos. 12 anos. O teu crescimento foi bem exponencial, cara. Porque quando a gente fala assim, dos equipamentos você está falando que tem. Aí você tem máquina de corte a laser, você tem costura dentro da empresa, porque você fecha as peças, você vende camiseta pronta. Mesmo que você possa terceirizar um pouco, se for um volume maior, claro. Eu entendo que deva ser isso, não cabe pedir 10 mil camisetas para amanhã, você vai ter que terceirizar alguma coisa. Exatamente. Você não tem tanta costureira assim, mas você tem condição de ter uma produção interessante. Então, é uma mudança, inclusive, de estratégia de negócio bem significativa, porque você é um cara jovem, a gente percebe isso. Então, você precisou rapidamente, em 12 anos, sair de um patamar para outro de uma forma exponencial. E brigando no mercado, principalmente o mercado de estamparia no Silk, que é um mercado mar vermelho raiz, né, cara? Exatamente. É a cotovelando, é isso? Exatamente. E o engraçado é que no início, para vocês terem ideia, eu comecei com um investimento em 2012, R$800, com um cheque pré-datado para 30 dias, que nem era meu. Muito bom. Então, conseguiu o cheque. Exatamente. Aí eu peguei, comprei as matérias-primas de Silk, era tela, era o nylon. Mesmo assim, ainda comprei a tela e o nylon separado para mim mesmo esticar a tela para ter um custo menor e tal. Uma mesinha, um computador, uma mesa de Silk que meu pai tinha deixado, que ele já é falecido, que foi aquela mesa de Silk que iniciou tudo nela, né? E isso acabou que veio o crescimento a cada 2 anos eu fui mudando de loja. Por quê? Foi aumentando. Foi aumentando. Então acaba que eu passei em várias ruas ali do Barro Preto, de acordo com que ia aumentando, falei assim, não, esse espaço já não cabe, eu tenho que alugar um espaço maior. Só que não tem como você já viver no mundo ideal, né? Perfeito. Se eu fosse olhar, eu já teria alugado uma mega loja grande e tal, para não fazer mudanças. Mas o crescimento vai crescendo, firmando o pé, né? Vai firmando o pé. Provavelmente, se você tivesse feito isso, você já tinha quebrado, meu amigo. Exatamente. E a vantagem é que eu comecei a trabalhar nesse ramo em 2012. De 2004 até 2009, eu já trabalhei com a minha mãe, pegando experiência. Período eu cheguei a trabalhar por conta própria. Algumas coisas deram errado, e que bom que deram errado. Claro. Porque eu ganhei experiência para começar esse projeto novo em 2012, já com uma bagagem muito grande, de ter ganhado experiência trabalhando com a minha mãe, de ter tentado trabalhar sozinho e algumas coisas não terem seguido, até porque eu era muito jovem na época, né, e tal. Então foi bem importante esses acontecimentos no meio do caminho, e acabou que as coisas tomaram uma proporção tão grande que eu não, como se diz, não me preparei para estar onde eu estou hoje. Então, muitas coisas eu tive que me adaptar. Um exemplo, eu nunca não tinha funcionário. Aí, de repente, eu estava com 1, 2, 5.
Aí daqui a pouco já eram 8 funcionários. Falei, gente, como é que eu vou coordenar esse pessoal? Porque quando você está trabalhando duas, três pessoas ali, Sim. é uma forma. Agora, para você conseguir lidar com mais pessoas, para gerenciar esse pessoal, para ter gestão, Surgem conflitos que você não imaginava que existiam, né? exatamente. Então foram vários desafios que aconteceram nesse caminho. Hoje eu estou com uma equipe lá de praticamente 20 funcionários, sabe? Então tomou uma proporção bem grande. E com isso veio vários aprendizados, né? Então acabei tendo alguns braços na empresa de confiança. Hoje a gente tem uma gerente de produção lá que toma conta da nossa parte operacional. Porque antes era tudo falado, né? Que faz isso, faz aquilo. Quando você está mexendo com muitas pessoas, tem que ter um processo para as coisas acontecerem da maneira correta, né? Até pouco tempo atrás a gente estava naquela, tipo assim, a empresa cresceu de forma assustadora e a gente não estava preparado para esse crescimento. E a gente conseguiu pegar bastante situações para poder estar resolvendo essas questões, profissionalizando algumas áreas, igual uma gerente de produção hoje é muito interessante para poder as coisas acontecerem, para ter processo da empresa, e a gente está conseguindo finalizar todo o processo de venda do cliente de forma que não traga nenhum transtorno, né? Mas sempre aprendendo. Tiago, é interessante que você falou, né? Com 20 pessoas, mas mudando a tecnologia de produção, que gera uma produtividade muito grande, né? Exatamente. Porque fala um pouquinho pra gente, um pouco mais pra gente, sobre essa mudança de tecnologia. Quando você, né, usa menos o Silk, continua usando o Silk, é claro, mas usa mais a impressão digital, Sim. né, para sublimação. Como que isso mudou o processo de vocês e facilitou o crescimento para atender essa demanda do mercado? A grande virada de chave foi quando iniciei na sublimação, porque a gente conseguiu aumentar a nossa produção e ter um valor agregado maior, né? Indo para Calandra, isso aí adiantou pra caramba, porque, um exemplo, hoje a gente tem uma produção que para cortar a peça a laser, que a gente consegue cortar na média de 750 camisas por dia, entendeu? E antes dessa tecnologia do laser, a gente fazia muito menos. Na época da prensa, prensando de 8 a 18, a gente prensava ali 150 camisas dia. Olha a Uma diferença. sublimação total. E hoje na Calandra, a gente rodando aí a 2,5 metros por minuto, a gente faz uma média aí de umas 90 camisas por hora. Então isso de 8 a 18 dá uma produção aí muito grande. Vamos colocar aí umas 800, 900 peças dia. Então isso foi muito importante. Isso um turno só, né? Isso num turno só. 8 às 18, um turno comercial. Comercial. Se ele botar 2 turnos, isso daí... E com a chegada de novas máquinas de sublimação, as plotters, acabou que isso aumentou demais. Eu comecei com uma máquina e depois fui comprando outras até ter 5 máquinas que até pouco tempo atrás eu tinha, que eu fiz a troca delas por 2 industriais da Epson, né? Que são máquinas que uma delas equivale por 3 que eu tinha. E eram máquinas boas. E são máquinas Que aumenta a boas. produção e ajuda a reduzir custo de produção também, né? Exatamente. Porque é uma evolução tecnológica, né? Não quer dizer que a tecnologia que ele usava antes não era boa. Boa era, mas para a atual situação que hoje ele tem, um equipamento mais robusto, com mais tecnologia embarcada, com mais velocidade, que é o caso do equipamento Epson que ele comprou, permite que ele substitua 3 máquinas. Exatamente. E aí entra a economia, porque são... Ganha escala, né? Não, vários fatores, né, cara? São manutenção de 3 máquinas por uma, espaço, né, tinta. Por mais que, não, mas não vai a mesma tinta? Não, porque tem o momento da limpeza, tem uma série de fatores que interferem, né? Sim. Exatamente. E a questão de espaço também é bem interessante, porque eu sempre fui mudando, porque eu fui trazendo tecnologias que foram me pedindo espaço, né? Que tinham que entrar naquele espaço. Tinha que entrar naquele espaço físico. E acabou que com 2 máquinas equivale a 6, ficou bem mais interessante para a gente. É a questão do espaço e da produção. Exatamente. E outra coisa, você consegue produzir muito mais rápido. Então, se você tem que colocar arquivos em 5 máquinas diferentes, você coloca em 2. Sim. E numa velocidade muito mais Coloca em alta. série e na fila e ela faz tudo. E se a gente tem um projeto já agora de colocar as máquinas para rodarem à noite. Entendeu? Sem precisar ter o operador. Exatamente. Isso é legal. Mas o negócio que entra um pouco de conflito é aquela questão que ela é tão rápida que se eu colocar uma bobina de 500 metros para rodar, ela não vai entrar na calandra. Então acaba que, tipo, eu não consigo rodar a noite inteira sem operador.
eu consigo, um exemplo, a loja fecha às 18, colocar ali de 18 até as 22 para rodar algum serviço ali, que vai dar ali uns 300, 400 metros, porque se eu deixar rodando, rapidinho acaba a bobina de 500 metros Ela e roda rápido. roda muito rápido. Agora, se eu quiser É um colocar problema bom, né? Sim, se eu quiser colocar um noturno lá na loja, aí de repente eu já coloco um segundo turno lá para um operador ficar mandando os arquivos, trocando as bobinas e colocando. Mas é um projeto que a gente ainda está iniciando de acordo com a demanda. A demanda aumentando, a gente já vai fazendo isso. O Ricardo Colasso estava falando, e é um exemplo muito bacana, né, da Thiago Silk, né, Thiago, que é esse processo de crescer ao longo do tempo e evoluindo o equipamento e atendendo a demanda e vai gerando mais equipamento. Isso é muito bacana, né, de ver como a evolução do negócio é sustentada pela evolução tecnológica do equipamento também, né? Vai mais longe, né? Quando o Thiago falou antes ali, se eu tivesse tido a oportunidade de olhar, eu já teria começado num espaço muito maior. Eu até brinquei que você provavelmente não estaria financeiramente bem, teria quebrado. Por que isso? Porque o que você fez para algumas pessoas, e talvez até em algum momento para você, acredito que não, tenha passado assim, pô, eu podia ter pulado etapa, mas essas etapas eram essenciais. Tem que firmar o pé, né? Tanto do crescimento do negócio financeiramente, com o mercado, com os teus clientes, como com a tecnologia que o DJ acabou de falar. Porque se você dá um salto, posição A para posição 3, ou C, sem passar pela B, provavelmente você tinha, num dado instante, sofrido, né, com necessidade de capital, com domínio de tecnologia. Talvez a tecnologia que você teria investido não estava no nível de qualidade que é que você investiu hoje, né, de velocidade e tudo mais. Então, o mercado evolui, a gente aprende, e cada passo, isso é que é muito importante, e é legal a gente ver um jovem trazendo esse tipo de leitura, ele precisa ser consolidado, né? Subiu, consolidou, aí vai para o próximo, consolidou. Próprios funcionários, né, Tiago? Quando se fala isso, pô, antes era eu. Quando é você, provavelmente você não estaria aqui, né? É bom, a tua gerente de produção te deixa estar aqui conosco nessa feira, né? Importante. Porque senão você não estaria aqui, seria estar lá abraçado na máquina, né? Ou lá abraçado no quadro, silcando que nem um maluco, porque essa era a tua realidade há 12 anos atrás. Exatamente. A coisa vai evoluindo, hoje você tem alguém que pode ficar lá assumindo a responsabilidade, você vir para uma Febratex, conhecer outras tecnologias, participar do podcast e tudo mais. Então é importante que em cada etapa de fato a gente consiga consolidar para estar tranquilo, para estar firme. E eu tenho certeza, olha, você trouxe para nós aqui, né, um problema bom, né? O DJ falou isso. Cara, se você quiser ajustar um pouquinho a tua estrutura de colaborador, você tem capacidade para dobrar a tua produtividade. Exatamente. Com os mesmos equipamentos. Exatamente, com os mesmos equipamentos, somente criar mais um turno, né? Sem precisar arrumar um espaço maior, mais máquinas, porque são máquinas industriais, são que robustas, aguentam, né? são robustas. Depois, se vocês estiverem em Belo Horizonte, convido vocês para poderem estar conhecendo a nossa estrutura. E a Epson mesmo fez um vídeo interessante de um drone mostrando toda a nossa estrutura, chegada na máquina legal, F170 e tal. Tá lá no Instagram da TMT e no nosso também, Thiago Silk Sublimação, bem interessante. Legal. E lá dá para poder ver um pouco da nossa estrutura, do nosso espaço, da nossa localização. Então ficou bem interessante. E essa parte de seguir etapas é muito importante, porque eu já pego a parte que deu errado lá atrás para a gente poder iniciar esse projeto que começou em 2012 de forma mais pé no chão. Perfeito. Justamente para não querer dar um passo maior do que a perna, para poder traçar um planejamento certinho para poder ir crescendo gradualmente. Para mim nunca foi problema enfrentar um novo projeto, porque eu nunca fui uma pessoa de ficar na zona de conforto. Na verdade, quando eu chego nessa posição de estar na zona de conforto, eu já fico incomodadíssimo. Porque, tipo, tá, beleza, e agora? Qual o problema que eu tenho? Vou arrumar um problema? Problema bom? Arrumar um problema bom? E pegando toda essa experiência, querendo ou não, são 20 anos já no mercado da área têxtil, e eu uso isso tudo a nosso favor, para poder saber conversar com meus colaboradores, saber contratar as pessoas, saber como dar o próximo passo, para poder a gente continuar construindo e não retroceder jamais, né? Então, eu tenho muito orgulho de ter conseguido, a cada 2 anos, sempre ter uma mudança bem interessante
positivamente na empresa, sempre crescendo. É legal ver que você foi evoluindo com o crescimento da empresa, né? O teu estilo, desenvolvendo um estilo de liderança Que eu não tinha. ao longo do tempo, né? Exatamente, Precisou, que eu né? não tinha. Necessário. E foi necessário fazer isso, porque, igual eu te falei, você está com 2, 3 pessoas, você conversa muito informalmente. Você tem uma equipe grande, você tem que ter processo para as coisas acontecerem. Sim. Porque não tem aquela situação, eu te falei que era assim, tá, mas onde que está escrito? Cadê as anotações? Cadê a ficha registro. técnica? Sim. Não tem. Então acaba, para não ter mal entendido, acaba que essas coisas automaticamente têm que acontecer, né? Imagina com você tendo um turno adicional daqui a um pouco, isso é uma tendência natural, a gente está vendo até pela capacidade instalada. Aham. Esse tipo de situação que você acabou de falar é mais importante ainda, né? Porque às vezes você vai ter uma única pessoa à noite tocando tanto a impressão quanto a transferência, que seria a calandra, e que tem que estar muito alinhado com o time da manhã. Caso contrário, você começa a ter os problemas de conflito. Conta pra gente como é que funciona a operação comercial da Thiago Silk, ou seja, como é que é a venda? Claro, você está praticamente 20 anos no mercado, como você falou, não, muito bem localizado, isso são, Sim. né, o DJ, que é o cara do marketing, sabe que o ponto, né, a praça é fundamental. Localização. Funciona, a gente sabe Funciona. disso, mas também sabemos que quando a gente está posicionado num ponto, numa região onde é o centro nervoso daquele negócio, tem muita gente, muito concorrente lá também. Sim. Como é que você faz para se destacar, além da qualidade e tudo mais? Como é que você faz para vender? Ações de marketing, ações comerciais? Você vende ao telefone, usa o teu Instagram, que nem você falou, vende no digital, ou você faz visitas comerciais para vender? Como é que funciona essa tua venda? Então, hoje em dia a gente tem a divulgação no Google, né? A gente paga uma empresa de marketing para poder estar assessorando a gente, para poder a gente ser visto na internet. Legal. E a gente também tem um ponto físico, que é a nossa loja, que é um ponto bem estratégico, mas a maioria das demandas são feitas pelo WhatsApp de clientes que nos localizam pela internet, pela né? internet. Pelo Então, Google. o cara vai pelo Google, o canal de entrada acaba sendo o Google, Isso. o Instagram, Aham. assim ele entra em contato com vocês pelo WhatsApp, aí você tem um atendimento interno ali. Exatamente. Aí eu tenho um atendimento interno pelo WhatsApp, que a maioria das vendas é pelo WhatsApp, muitas vendas também são na loja física, e também, como a gente trabalha com várias confecções, terceirizando, uma vez fazendo um trabalho bem feito, acaba sendo... Vira recorrente. Vira recorrente. Então, sempre a gente tem parcerias de longos anos com alguns clientes que aquilo ali já é o suficiente para a gente poder ter uma carteira de clientes bem interessante. Fora os novos que vão entrando. Você não sai do zero no primeiro dia do mês, né? Você já tem uma base boa, né? Então, a gente tem bastante parcerias que, como a gente entrega solução, que é o que muitas confecções procuram, Sim. então a gente acaba se destacando com isso. Solução verticalizada. Em relação aos concorrentes perto, eu acho ótimo. Porque acaba que a gente tem muitos clientes. Às vezes o cliente está na minha loja, vai na loja do concorrente, vai no outro, volta para nossa, então fica girando ali. Por quê? A gente tem vários perfis de clientes. Tem aqueles clientes que gostam mais de parceria, de trabalho de qualidade, tem clientes que gostam de preço somente, entendeu? Então, nem sempre a gente vai conseguir fidelizar todos os clientes. Claro. Não tem como, porque cada cliente procura uma coisa. Às vezes o cliente procura uma empresa que vai entregar o serviço para ontem. Muitas das vezes a gente faz isso, agiliza, mas só que acaba, com o tempo, a gente observa alguns clientes que Ele é a oportunista, falta né? de organização dele acaba entrando para dentro da minha empresa e a gente acaba tentando ajudar e se atrapalha. Perfeito. Então, quando a gente vê que as situações atípicas, a gente pega e faz. Mas a gente já mudou a postura de ver isso de Não forma pode virar o diferente. padrão toda vez na Exatamente. urgência, Porque, tipo né? assim, não vai lá no Thiago, que o Thiago faz. Aí, tipo, vou deixar para a última hora porque ele vai resolver. Se eu não conseguir com ninguém, eu vou no Thiago. Esse é o problema. Aí a gente começou a cortar esse tipo de situação para quê? Não prejudicar as nossas entregas, né? Aí acaba que ele vai no concorrente para poder fazer e tal. E acaba que a gente tem uma parceria até interessante com nossos concorrentes, que eu não trato eles como pessoas que não agregam para a gente, pelo contrário, porque quando eu comecei, esses concorrentes eram clientes meus de serigrafia, de silk. Então eles terceirizavam silk comigo e também me ajudou no crescimento.
E hoje ter um bom relacionamento com seus concorrentes é tão bom, porque, um exemplo, minha máquina deu problema de calandra. Entendi. Vai ficar 1 dia, 2 dias parado. Hoje eu vou no meu concorrente, Ele passo na cobra máquina dele, ele não me cobra nada. Quando acontece o contrário, ele vai na minha empresa, eu agilizo o serviço dele e segue tudo certo. Porque no final o cliente acaba não sendo prejudicado. E essa visão que muita gente tinha ou tem ainda, de o concorrente é meu inimigo, na minha empresa é totalmente o contrário. Até porque eu terceirizo o serviço de várias confecções. Então eu tenho que passar uma imagem para eles que eu não sou seu concorrente, eu sou o seu parceiro, né? Porque a gente tem um preço diferenciado para quem é confecção e um preço para quem é consumidor final. Então ele vendo a gente como um parceiro, a gente acaba tendo um relacionamento muito bom. Seja as confecções que terceirizam com a gente, seja os nossos concorrentes da região, até um pouco fora da região também. Tiago, eu queria que você falasse um pouco sobre qualidade. Quando a gente está falando de impressão digital, que muitas vezes tem a dúvida, né? Tem vários tipos de equipamento, vários tipos de tinta. Sim. É tudo igual? Tem diferença? Além do equipamento, o suporte que é dado pelos fornecedores? Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Olha, equipamento e matéria-prima faz toda a diferença, sim. Perfeito. Até questão de preço. Um exemplo, eu vendo DTF no valor X e tem lugares vendendo muito mais barato. O pó de poliamida é diferente, a tinta é diferente. Não, mas é tudo impressão digital. Não é. Por quê? Quando você pega uma impressão, exemplo, de DTF, imprime lá numa máquina que não é tão boa, não é industrial, uma matéria-prima que não é tão boa, ela vai transferir para o tecido. Quando você compara com uma que tem matéria-prima melhor, você vê a diferença no toque do material, na durabilidade do material. Então acaba que no mercado você vai encontrar muitas situações de preço, somente preço, mas depende daquele perfil de clientes. Sublimação, mesma coisa. Não, mas eu consegui muito mais barato. Às vezes um valor surreal, que você fala assim, gente, nem o meu custo Não paga nem o papel, né? não paga nem o papel. Fala assim, me passa o telefone de lá que eu quero fazer lá, ué. É? Porque não tem lógica de tão barato que é. Então, quando a gente vai pesquisar a fundo, a gente vê que a qualidade do material faz toda a diferença na entrega final do produto. Seja sublimação, seja no DTF, no próprio Silk Screen. Então, a gente tem hoje um custo-benefício muito bom, porque a gente trabalha com equipamentos de ponta, porém a gente também não trabalha com a margem muito alta de lucro. Entendi. A gente reduz para ficar ali compatível com o mercado e para poder pegar um espaço maior do público, da sublimação, do DTF, Sim. da serigrafia. E a parceria que o DJ falou, assim, com empresas como a Epson, né? Lá você ter uma revenda que te atende, é fundamental. Provavelmente no momento de desenvolver a tecnologia com mais consistência, de buscar uma inovação, de repente até sair na frente no mercado, Sim. de ter um suporte, às vezes, né, a pronta entrega ali para alguma coisa que aconteceu, assistência, isso é bacana também, né? Isso é muito interessante, porque hoje você precisa ter técnico para poder sempre não deixar a sua produção parada. Certo. E a gente até toma o cuidado de ter no mínimo 2 máquinas de cada segmento, porque se der pau uma, tem a outra. Quem tem um não tem nenhum, né? Exatamente, quem tem um não tem nenhum. Então a gente toma bastante cuidado com isso. E como eu sou uma pessoa que tem um bom relacionamento, seja com meus concorrentes, seja com os meus parceiros, e acaba que com os meus fornecedores de máquinas também, isso é bem evidente. E sempre tive uma ótima revenda, um pós-venda, né? Com os meus fornecedores de máquinas, de tecido e tudo, mas principalmente máquina que não pode ficar parada, né? Sim. Então a Epson dá um suporte muito bom, é uma empresa que através da TMT está em Belo Horizonte, se eu precisar de alguma coisa, estão prontos lá, um exemplo, eu preciso de tinta. Hoje eles têm uma filial ali no Barro Preto. Putz. Então, bom, né? tipo, eles vêm a pé para poder me entregar, né? Porque é na mesma Não, isso rua, é inclusive, fundamental né? pelo tipo de negócio que você tem, né? E hoje temos técnicos de DTF, da Corte a Laser, da Calandra, tudo com ótima parceria para, tipo assim, olha, deu problema aqui, preciso resolver rápido. Porque apesar de ter outras máquinas, por exemplo, eu tenho 2 Calandras, mas a outra é de quando eu comecei, já é um cilindro menor. Sim. A produtividade é menor. Então, com a Calandra industrial que eu tenho hoje, o ideal é nunca deixá-la parada. Mas se acontecer, a gente já tem uma válvula de escape,
que é bem interessante para a gente jamais... É um plano B. Porque como é que eu chego com meus clientes e falo assim, aqui, eu tive problema na máquina, eu vou ficar uma semana parado. Não pode, né? Eu falo, você tá doido? Resolve, se vira. Ele não quer saber, ele quer a solução. E como a gente vende solução, Sim. é isso que a gente toma o cuidado para não deixar acontecer. E você está num mercado, não é que não tenha planejamento, mas tem menos planejamento de que alguns outros mercados que trabalham com coleção, que trabalham com um monte de outras coisas. Vou lançar a coleção inverno. Então tem uma programação, inclusive, para o terceiro, né, da estamparia, para ele se organizar. Ali você está num mercado muito vivo, né? Muito latente, pulsando a qualquer momento. Surgiu uma oportunidade, consegui fechar, estou negociando, fechei um evento grande. Vai ter um show no Mineirão e a minha empresa que vai administrar esse show. Preciso de 20 mil camisas, porque vai ser o show do Jota Quest lá de Minas, né? Então, assim, vai ser o Jota Quest, eu preciso fazer. Vai no Thiago, eu preciso de 20 mil camisetas na hora. E o Thiago, ele vai precisar de mais tinta, mais papel, mais tudo. Matéria-prima. E não tem como você estar muitas vezes preparado, né? De dizer assim, eu tô com tudo estocado aqui, porque é um custo muito elevado para você ter. Então, é um mercado muito vivo e a parceria com os fornecedores é primordial. Né? Primordial. Por isso que é importante, às vezes, é o que eu penso. Você não tem que olhar só o preço. Você tem que olhar a parceria. Exato. Porque tem gente que fica pegado muito em preço. Mas você vai ter suporte? Na hora que o bicho pegar, né, cara? Não vai ter. Então, às vezes, a gente tem que encontrar o meio termo ali, lógico, que a gente conversa com os nossos fornecedores, pedindo o melhor preço, porque os meus clientes brigam por preço, né? Eles querem o melhor preço, eles querem trabalhar comigo, mas também não querem pagar muito mais caro do que pagaria a outros. E eu tenho vários clientes que me pagam mais caro para poder ter a tranquilidade de não ter dor de cabeça, entendeu? Só que a gente não pode pegar e falar assim, não, eu sou muito bom no que eu faço, eu vou colocar o preço que eu quiser. Não é assim que funciona, né? Até em questão de respeitar o mercado, né? É a relação de preço e qualidade, né? Preço e qualidade tem que andar juntos, né? Sim. Nunca vou ser o mais barato, mas também nunca vou ser o mais caro. A gente tem que ter esse equilíbrio aí para poder atender todas as demandas. E você falou dessa relação, né, com os clientes, especialmente os clientes recorrentes de grande volume, que é missão crítica para eles, né? É fundamental, ele tem que ter essa entrega, não pode atrasar, não é problema dele o atraso. Né? Não é problema dele. E acaba que, tipo assim, eu acabo tendo vários vendedores, voltando àquele assunto de como que é a minha parte comercial, que são as parcerias que eu tenho. As parcerias, os clientes, que te indicam. A próprio cara da Epson lá deve dizer, vai lá no Thiago, cara. Exatamente. Tem máquina nossa, tal. E tem aqueles clientes que são meus vendedores que são confecções que eles levantam todo dia querendo vender. Sim. Se eles venderem, eu vendo também. Exatamente. Isso. E como a gente tem uma parceria, não é cliente que vai na loja uma vez só, é cliente que vai na loja um ano inteiro, então eles acabam, de certa forma, trabalhando para a gente. Sim. Então isso é bem interessante. Por isso o legal de terceirizar serviço é isso. Muita gente corre disso porque, não, é muito funcionário, é muita mão de obra, é difícil, é muito complicado lidar com várias pessoas, não tem profissional no mercado, mas a gente acaba tendo que criar esses profissionais. Muitas das vezes é melhor pegar pessoas com coração ensinável do que pegar um profissional. Né? Porque às vezes o profissional não está naquela pegada de estar com o coração aberto para algumas mudanças e tal. Quando você pega uma pessoa sem capacitação, porém ela tem um coração ensinável, acaba que você consegue transbordar na vida dela de uma maneira que ela entenda o que precisa ser feito e acaba abraçando o nosso projeto, e com o tempo ela começa lá como auxiliar de produção, depois ela vai pegando um setor, pega outro e tem, tipo assim, um planejamento, um plano de carreira para ela, né? Gostei muito desse termo, coração ensinável. Sim. Que tem a ver com a pergunta que a gente sempre faz do perfil que você... Qual o perfil que você gosta de ter das pessoas que você quer ter com você na empresa para ajudar nesse processo todo de crescimento ao longo do tempo, né, que a gente gosta de chamar de o novo Hunter, né? Sim, claro. Que é essa pessoa que busca evoluir também junto com a empresa e ter um coração ensinável, uma característica muito bacana. Interessante, porque pessoas cada uma tem uma personalidade. E o perfil de pessoas é aquela que realmente tem um coração ensinável. Seja um profissional, que a gente contrata profissionais que têm experiência, mas a gente analisa bem o perfil. Como que essa pessoa interage com os colegas de trabalho? Quando acontece uma situação de problema, qual que é a reação da pessoa? Bota culpa em todo mundo, né? Aquela pessoa que tem desculpa para tudo. Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada, né? Porque a pessoa que é muito boa em desculpa, pode ter certeza, ela não é boa em nada. Porque sempre tem uma desculpa, não é por isso, é por aquilo. A pessoa que tem uma análise crítica de pegar, avaliar e falar assim, não, realmente, estou errado.
sendo profissional assumir, ou não. Né? Assumir aquela situação, né, realmente. Porque a gente sempre aprende, a gente nunca perde, né? Ou a gente aprende ou a gente ganha. Então eu considero que eu nunca perco. Se eu pegar e levar um prejuízo lá de 10 mil reais, 18 mil reais, igual eu levei recentemente, serviu de quê? De aprendizado. Eu perdi? Não, eu aprendi. Só que custou um rio de dinheiro, né? Foi uma aula cara, mas Foi uma aula mas foi uma cara. Um exemplo disso foi uma operação que eu fiz entre maio e julho, que a cliente foi mandando comprovantes de pagamento falsificados. Meu Deus. Ela alterava a data, alterava valor Não. e fui conferindo os comprovantes e não conferi na conta. Teu processo não ia... Nesse processo de 2 meses eu não conferi na conta, a gente dobrou nossa produção. E a gente não estava preparado para aquela quantidade toda, demos preferência para quê? Para a produção, para manter a casa em ordem. Quando eu fui conferir, falei assim, mas esse pagamento não caiu. Aí eu puxei o relatório de todas as vendas, falei, mas esse também não caiu. Aí eu fui puxando, falei, meu Deus do céu, ferrou. Mas conclusão, houve um golpe, má intenção, ok, mas o erro foi meu. Se eu tivesse feito o processo corretamente, independente se eu dobrei a produção ou não teria levado a esse prejuízo. Então entra aquela parte da desculpa. Sim. Você não pode ser vítima da situação, do sistema, porque aconteceu. Se eu tivesse preparado, não teria acontecido. Como eu não estava preparado, eu paguei um preço alto. Então eu não considero que eu perdi. Eu aprendi, porque logo depois eu já tomei algumas atitudes para poder estar resolvendo. Para isso não acontecer Hoje mais, já né? tem uma pessoa que fica todo dia conferindo comprovante. E esse prejuízo que eu levei, se eu já tivesse essa pessoa, o prejuízo que eu levei, vezes o salário dessa pessoa mensal em um ano, eu teria economizado ainda. Uhum. Porque hoje você coloca ali um auxiliar administrativo, você dá acesso à sua conta Sim. ali limitado para a pessoa, para poder simplesmente fazer conferência. Então, foi um aprendizado muito bom e que agora a gente pode ficar tranquilo que esse tipo de coisa não acontece mais, né? Então, é aquela história, né? Sempre aprendendo, nunca perdendo. É isso aí. Tiago, muito bom conhecer a tua história, surpreendente, né? Esse Obrigado. processo de evolução, de crescimento, é muito alinhado com o que a gente vem falando, né? De crescer junto, atendendo às demandas do mercado, essa mudança de base tecnológica do silkscreen para as outras técnicas, né? Para sublimação, DTF e tudo mais, para atender o que o mercado precisa, estabelecer parcerias fortes, inclusive com os concorrentes, que não são claro. de uma forma cooperativa, né? É muito bom ver isso e também a tua evolução profissional e como líder, né? Para dar conta de tudo isso e aprendendo com os erros que faz parte e é assim que a gente leva, é assim que a gente evolui, né? É um belo exemplo e que serve de inspiração para outras empresas, outros empresários, microempresários que estejam agora abrindo uma empresa, né, na área de impressão para fornecer para confecções e para clientes no varejo ou no atacado, para ver que é possível crescer apostando na tecnologia, apostando no atendimento, apostando no entendimento, né, do que o mercado, do que as pessoas precisam de verdade. Valeu mesmo. Eu agradeço, muito obrigado pela oportunidade. A ideia é essa, trazer solução para as empresas, para as confecções e para o cliente final também, que às vezes acaba estando naquela situação de não estar tendo tempo de planejar muito bem as compras, né? Então a gente tem solução tanto para a confecção quanto para o cliente final. Eu agradeço a oportunidade. Legal, obrigado, Thiago. Pessoal, vocês acabaram de acompanhar o episódio com o Thiago, da Thiago Silva. É um episódio extremamente interessante porque a gente percebe, né, aquilo que o DJ falou e que o Thiago acabaram de comentar aqui, como é importante você crescer de forma sustentável, como é importante você crescer e consolidar cada etapa nesse processo de crescimento, de evolução, e como também é importante você ter ciência, e o Thiago acabou de relatar um fato, né, de que mesmo você evoluindo e mesmo você crescendo, do seu ponto de vista de estrutura, se você não crescer com a tua equipe, com a tua forma de fazer a tua gestão e o teu negócio, em algum momento você tem uns revés, né? Você tem uns tropeços, que foi o exemplo que ele deu ali. E aí o que você tem que fazer? Não adianta lamentar, você vai lá, tenta corrigir aquela situação, aprende com o erro, corrige
e não deixa que aconteça novamente. A vida de um empreendedor, ainda mais na área de serviços, que é a área do Thiago, é extremamente desafiadora. E você passa todos os dias por uma série de desafios e de complicações que, se você não for adaptável, como é o exemplo do Thiago, a chance de você ter dificuldades é muito grande. Então, quando as pessoas falam pra gente assim, a área de serviço é muito complicado, sim, ela é desafiadora, mas quando você aprende a trabalhar na área de serviço, tem ciência de que você precisa ser adaptável e reage rápido, sim, a chance de sucesso é muito grande. Então, se você ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se, compartilhe esse episódio do Thiago. Aliás, o Thiago e toda a galera de Minas Gerais aí que a gente conhece, né? Seja de Belo Horizonte, São Sebastião do Paraíso, Pedro Leopoldo, que eu tenho vários amigos lá. Por favor, inscreva-se, acompanhe aí o episódio do Thiago e compartilhe os demais episódios que estão aqui no nosso podcast. Aliás, a gente vai continuar amanhã ainda gravando mais alguns episódios aqui com a Epson, né? Na parceria dentro da Febratex. Valeu, forte abraço. Podcast O Novo Hunter. Oferecimento Camargo Química, Epson do Brasil. Patrocínio Rádio 90 FM. Poligin e Audi Center Blumenau. Apoio Casa Design, Spirit Energia e ProDaux.